Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa sala de visitas do programa De Bem com a Vida. Saiba que a gente faz de tudo para que você fique cada vez mais de bem com a vida. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Esta edição do De Bem com a Vida está sensacional. Entrevistados, informações, experiências e conhecimentos de primeira linha para que nós estejamos cada vez mais de bem com a vida. Confere só o que foi produzido para você. Quer manter o cérebro ativo e evitar doenças mentais brincando e se divertindo? O pesquisador e professor Fábio Otta revela como. Confere só o procedimento mais indicado para quem deseja reposicionar a mama, na palavra do cirurgião plástico Dr. Denis Ricardi. A primavera nos traz flores, aromas, alegrias e a velha e conhecida rinite. O que fazer? Quem orienta é o Dr. Luciano Fiorin. Separação traumática aos 50 anos de idade. Encaminhar o processo de forma a garantir seus direitos, na palavra da advogada Salwa Neme da Silva. Imagina manter o cérebro ativo aos 50, 70, aos 100 anos de idade? Saiba que isto é possível e, melhor ainda, através de um game disponível no Google Play e no Apple Store. Acredita isso? Pois então, para aprofundar um pouquinho mais, eu recebo com muito prazer aqui no De Bem com a Vida o professor pesquisador Fábio Otta. Professor Fábio é CEO da Isgame International School of Game, é professor da Fundação Getúlio Vargas e coautor do livro Estratégias Empresariais para Pequenas e Médias Empresas. Como vai, professor? O senhor está de bem com a vida? Estou, graças a Deus, tudo bem. E você, Cris? Tudo certinho, mas não vou negar que eu sou uma necessitada urgente desse game que nos ajuda a memorizar, inclusive, os vastos currículos que passam aqui pelo De Bem com a Vida. Antecipe para nós, professor, por favor, como é que funciona este game e qual o seu nome? O game, ele chama Cérebro Ativo e ele foi montado para a gente trabalhar a parte de promoção da saúde, da longevidade para todo mundo. A gente começou os estudos em 2015, fazendo toda a parte de treinamento para ensinar a jogar e desenvolver videogames no computador pessoal. Daí a gente foi aprovado na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para fazer todas essas avaliações e a gente viu que jogar e desenvolver ajudou na memória, planejamento, concentração, qualidade de vida. Daí, em 2018, a gente viu que tinha que ir mais além, tinha que fazer um jogo para celular para conseguir atingir toda a população brasileira, né? Porque a maioria não tem computadores e o celular a maioria tem. Foi aí que a gente criou o jogo para fazer com que as pessoas possam treinar. E no começo eram idosos, mas a gente sabe que prevenção você começa desde que você nasce, né? Você tem que cuidar para ficar de bem com a vida. Exato. E, professor, eu vou insistir porque a gente brinca, se diverte, exercita o cérebro e também pode evitar doenças mentais? É isso? Quando a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em evitar ou prevenção, né? O nosso estudo, quando a gente começou em 2015, o nome do estudo é Prevenção do Declínio Cognitivo através dos videogames. Só que quando você fala em prevenção, por exemplo, prevenção do Alzheimer, não é que a pessoa não vai ter Alzheimer. Ela pode ser que tenha,
mas a gente consegue postergar o aparecimento da doença ou, às vezes, postergar o avanço da doença. Então, quando a gente fala em prevenção, né, a gente está falando, não é que vai evitar. Quem tiver que ter Alzheimer ou um declínio, vai ter. Só que quando você faz esse treinamento, essa prevenção, você pode viver por mais tempo uma vida mais saudável. E isso é o objetivo do nosso jogo, e a gente tem todos esses treinamentos para memória, concentração, qualidade de vida, trabalho em emoções, e a gente tem todos os gráficos mostrando como que você está evoluindo no jogo e na sua vida. Perfeito. Quer dizer que a gente joga, a gente se diverte e ainda costura ferramentas para manter a qualidade de vida à medida que vai envelhecendo. É isso, professor Ata? Isso mesmo. A gente faz com que as pessoas tentem, né, criar o hábito de treinar a saúde mental. Porque todo mundo fala no hábito, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso andar, preciso correr. Precisa, realmente precisa, e é bom você fazer exercício físico. Mas já está provado que não é só exercício físico, o exercício mental também é super importante. Você precisa ter os dois. Não adianta nada você ter o físico muito bom e sua saúde mental ruim, ou vice-versa, sua saúde mental boa e o seu físico ruim. Então, o ideal é que você consiga fazer tudo isso ao mesmo tempo. E a vantagem do videogame, para mim, desde que eu comecei, é porque você cria uma integração intergeracional muito grande. Você pode mostrar para o seu filho, para o seu neto, jogar junto, fazer um desafio, falar, olha aqui, olha, meu filho, olha o jogo que eu estou jogando. Ou até, a gente tem muitas avós e avós junto, fala assim, eu estou jogando com o meu netinho. Ou até o meu netinho me ensinou a baixar esse jogo e agora eu estou jogando com ele. Sabe? Então, além de tudo, essa integração intergeracional fez parte da nossa pesquisa também, que ajuda a melhorar a sua qualidade de vida, porque aumenta a sua autoestima, a sua socialização. E, professor, o jogo, esse game, ele pode ser jogado para pessoa que não tem conhecimento na área, ele é fácil, né? Qualquer um pode jogar o jogo? Qualquer um pode. Desde que a gente criou, a gente vem pensando na população acima de 60 anos. Então, toda a criação do jogo foi pensada nas pessoas com mais de 60. As características do jogo, a velocidade, o tipo de raciocínio, as cores, contrastes de cores, fontes de letras. A gente tem os jogos que não exigem uma coordenação motora fina muito boa, porque a gente sabe que as pessoas mais velhas perdem isso ou nem tiveram esse treinamento, então não conseguem fazer aqueles jogos rápidos com as crianças. Então, os nossos jogos, eles têm toda a parte de aprendizado, ele tem um tutorial onde ele explica como jogar bem pausadamente, tanto escrito quanto falado, porque a gente sabe que tem pessoas que são analfabetas funcionais, né? Então, às vezes, não consegue entender o que está escrito. Então, a gente tem lá explicando como que é um passo a passo para que todo mundo possa jogar mesmo. Olha que delícia! Jogando, a gente ainda costura ferramentas para deixar com mais saúde o nosso cérebro. Muitíssimo obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida, professor e pesquisador Fábio Ota. Um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, obrigado. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial.
Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Qual o procedimento mais indicado para quem deseja reposicionar a mama? Claro, na palavra do nosso consultor em saúde e beleza, cirurgião plástico, Dr. Denis Ricardi. O procedimento para reposicionar a mama sem ganho ou perda de peso existe? Existe sim. É a mastopexia sem prótese. A gente costuma chamar também às vezes de uma cirurgia de mama de prótese sem prótese, entre aspas, claro, desde que o paciente tenha um bom tecido mamário e tenha já o tamanho relativamente do tamanho que ela desejaria. A gente faz uma estimativa como iria ficar mais ou menos aqui na clínica, através de pinçamento, na palpação. E se o paciente realmente gostar daquele tamanho que a gente já tem, a gente não precisa nem acrescentar, nem tirar. Realmente é uma questão de reposicionar os tecidos e tirar a pele. Não é só tirar a pele, não é tão simples como o paciente acha, mas realmente é possível. A gente reposiciona todos os tecidos internamente e depois ainda repara retirando a pele por cima. É muito bom esse procedimento, é um dos procedimentos que eu mais gosto, na verdade. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. A primavera nos traz flores, aromas, beleza e também alergias. Para saber como evitar e o que fazer diante desses transtornos alérgicos, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer o Dr. Luciano Fiorin. O Dr. Luciano é médico, otorrinolaringologista e coordenador da equipe hospitalar do Grupo Mãe de Deus. Como vai, doutor? O senhor está de bem com a vida? Estou muito de bem com a vida, com certeza. Um prazer estar falando com vocês aqui sobre um tema tão importante, né? Nessa época do ano que as pessoas têm várias dúvidas e sofrem bastante, ainda mais com o nosso clima, né? Que esse ano foi bem... Esse ano não vai ser só primavera, o nosso outono também judiou muitas pessoas. Outono e inverno nosso foi bastante, muitas variações de temperatura, e agora tu pega a primavera, então é um ano que o otorrino está trabalhando bastante. Precisa colocar uma capa de super-herói, né, doutor? Não só os doutores, mas eu digo a gente aqui também, porque olha, é bem como o senhor disse, vivenciar essas oscilações climáticas não é pouca coisa. Com certeza. Doutor, as alergias da primavera estão aí. O que nós podemos fazer para, se não reduzir, pelo menos suavizar esse transtorno? Não, assim, são várias coisas, assim, eu tenho muitos pacientes no consultório, né, que chega essa época do ano, a gente faz uma profilaxia. O que acontece?
O que é uma rinite? É um processo inflamatório da nossa mucosa nasal. Então, quais são os principais sintomas de uma rinite, de um processo que gera essa época do ano? Prurido, que é a coceira, né? Espirro, coriza, obstrução nasal. Muitos pacientes, a gente já começa a profilaxia desde março, abril, que as pessoas são muito sensíveis à nossa mucosa nasal. Principal orientação que eu digo para o paciente sempre de rinite, ainda mais nessa época do ano, é fazer uma higiene ambiental adequada. O que é higiene ambiental adequada? Eu tenho um animalzinho, eu fico perto dele, eu fico espirrando. Tenta não ficar beijando, cheirando, essas coisas todas, sabe? A gente tem que ter um pouco de limitações, né? Em relação à casa, gato, cachorro, tapete, carpete, às vezes esses cobertores antigos que produzem muito ácaros também, coloca no sol, aproveita essa época do ano primavera que tem bastante ensolarado, coloca a tua fronha, teu travesseiro no sol. Não adianta só a parte medicamentosa, eu acho que a parte de orientação em relação a tratamentos de higiene ambiental, cuidados, profilaxia, isso é fundamental, né? Porque tem pessoas que acabam atrapalhando no dia a dia do trabalho. Tem pacientes que chegam assim, ficam com olheiras, a gente pode pensar num processo mais grave, que atrapalha no trabalho, a pessoa vai para o trabalho e está sempre com sono, cansada, irritadiça, ela fica cansada, fica irritada também, fica muito sensível. Aquela coisa, nariz, toda hora coçando, espirrando no nariz, trabalho. E hoje em dia, com essa coisa do Covid, tá com Covid. Não é isso, sabe? Então, as pessoas acabam até sofrendo um pouco de preconceito em relação a isso. É verdade. Porque eu tenho pacientes meus, assim, que, doutor, no meu trabalho lá, na nossa sala de trabalho tem um carpete que está há 15 anos lá. Converse com o gerente de vocês para tirar esse carpete. E eu já consegui isso, não vou citar locais, sabe? Já conversei, fiz até uma carta, olha, solicito que, se é possível, para o ambiente, foi trocado, foi colocado lá, porcelanato, essas coisas, acabou os problemas. Os problemas, sabe? Diminuiu bastante os problemas. Então, são coisas básicas que a gente tem que cuidar. Claro, essa época do ano também tem muito vento, pólen das plantas, tem pessoas que são muito sensíveis a pólen, tudo. Aí não tem muito, sabe? É tentar cuidar. Eu vou na tal praça lá no fim de semana com meu filho. E aí tá naquela floração das folhas, eu fico sempre sofrendo, chego em casa, fico espirrando, fico chorando, fico com os olhos vermelhos. Tudo isso aí tu tem que ter um bom senso também, de saber o que tá te agredindo, tu tem que ter no dia a dia, assim, o que tá acontecendo contigo. Aí o que eu peço sempre meus pacientes também nessa época do ano, lavagem nasal com soro fisiológico, pega essa solução fisiológica com soro, lava o nariz bastante, é importante, nós teríamos que ter como hábito para nossa vida isso aí. Assim que a gente escova os dentes todo dia, lavar o nariz com soro. Aí a gente também sprays nasais para usar na hora de dormir, que é para tratamento. Daqui a pouco, assim, eu e meus pacientes, assim, eu costumo deixar sempre um antialérgico em mãos. Olha, começou a alterar, toma tal medicamento durante um período. A gente já faz uma profilaxia, um tratamento, já deixa tudo aqui em mãos. Mas o que eu peço sempre, assim, não adianta só ficar à base de medicamento. É lavagem nasal, usar um spray nasal certinho, tomar um antialérgico, investigar sempre, procurar ajuda médica, porque daqui a pouco tu tá com um processo de sinusite também, que daí infecção, daí necessita um antibiótico, tudo isso aí, né? A gente tem que... Essa época do ano é importantíssima. Doutor, o senhor falou sobre os cuidados do cenário, né? Os cuidados da casa ou do ambiente de trabalho. Mas tem uma questão que as nossas avós sempre diziam de cuidar do vento encanado. A pergunta que eu lhe faço é assim, esses dias mais ventosos e tal, a gente deixa a janela mais aberta ou deixa a janela mais fechada? Eu peço sempre uma ventilação para ventilar a casa. Agora também não adianta assim, tá 5 graus na rua, dentro de casa tá quentinho, e tu deixar a janela ventando e entrar aquele vento frio. Porque daí a nossa mucosa fica sensível, fica produzindo aquele muco secreção, a gente chama de processo de uma rinite vasomotora. Que nem às vezes o paciente chega em cima da alimentação, tá aquele vapor quente, tu começa a sair aguinha do nariz, espirrar. Isso aí é tudo alteração de mucosa, a mesma coisa do vento. Eu acho que uma ventilação na nossa casa é importantíssima. Agora, assim, na minha casa, o que eu faço? Eu adoro deixar ventilado, só que pega aqueles dias que tá 15 dias sem chover, aí tu deixa uma janela aberta, parece que tá entrando poeira dentro da tua casa às vezes, mesmo morando no 5º andar que eu moro. Então a gente tem que tudo botar na balança as coisas, né? É bom ventilar a casa, é assim, só que tu tem que saber os dias. Dia de choveu, tá aquele ventinho assim, é excelente abrir as janelas no dia de chuva, parece que ventila, troca o ar da nossa casa, né? É isso aí mesmo, mas essa de ventilar, ok. Agora, não adianta tu ter uma sala, ter uma janela atrás, tu abrir a janela e o vento tá batendo nas tuas costas. Aí te faz mal também.
Tu tem que ter tudo com moderação. Um equilíbrio como faziam os nossos avós e as nossas avós, né, doutor? E falando em avô e falando em avó, a questão de alimentos, o senhor tem alguma observação? Isso é um tema muito controverso em relação a alimentos. Tu sabe que, assim, muita gente tem um pouquinho de intolerância à lactose. E o que essa intolerância à lactose gera? Um pouquinho de processo inflamatório nas mucosas, seja mucosa intestinal, até mucosa nasal também causa. Eu já tive pacientes assim que tinham processo crônico, sempre coçando, espirrando, uma tosse crônica, as coisas. Eu pedi, diminui um pouquinho o leite. Tu toma muito leite durante o dia? Come muito queijo? Sim. Diminui um pouquinho o leite. Então tenta diminuir um pouquinho essa ingestão de leite. Ou daqui a pouco pegar um sem lactose. Porque a proteína do leite em si, ela gera muito processo inflamatório. Não é só processo inflamatório intestinal em relação à gase. Também todo o processo inflamatório de mucosas. E a mucosa se inclui o nariz também. Só que é um tema muito controverso. Tem estudos que mostram que e tem outros que não. Eu, na minha prática, eu já tive assim, que o paciente tinha um fator muito... E ele, doutor, parece que às vezes eu como leite, queijo, eu fico um pouco empachada e parece que a minha rinite piora. Vamos tentar diminuir e melhora bastante. Uma ótima pergunta. Excelente pergunta. São cuidados tão fáceis, né, doutor, de ser eu tenho pacientes também, às vezes com pimenta. A pimenta também, às vezes, pode gerar um pouquinho de estímulo, né? Tudo isso aí. Então, a gente tem que... É aquilo que eu te falei, é o bom senso. Não adianta tomar 2 litros de leite por dia. Tenta tomar o básico, toma aí teu café com leite, ok. Isso não vai interferir. Agora, tem problemas que são muito, que tomam muito, né? Então, tudo em excesso faz mal. Muito bem. E, doutor, alguma recomendação? Nós estamos já encerrando, mas eu quero lhe perguntar, assim, alguma recomendação especial para nós que temos 50 anos ou mais? A recomendação é a mesma para todos, né? Em relação a essa coisa da higiene, da lavagem nasal, procurar sempre um otorrino para fazer uma investigação. Daqui a pouco, se um paciente parece que meu nariz está sempre trancado. Vai no otorrino, daqui a pouco tu tem um desvio de septo, daqui a pouco tu tem um aumento de cornetos, né? Que é a carnezinha do nariz aqui, que eu tenho aumento de cornetos. E tudo isso aí acaba aflorando, deixa mais sensível a rinite. Muitíssimo obrigado pelas suas valiosas explicações, orientações e conselhos de prevenção aqui no De Bem com a Vida. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado por vocês a participar e excelentes perguntas. E acho que isso é importante, as pessoas gostam bastante, sabe? Então, acho que quando precisar, estamos às ordens aí, qualquer outro tema daí. Olá, meu nome é Jacilene, sou enfermeira do Espaço Sênior. E uma das coisas que hoje é muito falado é ter longevidade. Uma longevidade com menos doença, com menos fatores que nos levem a ter comorbidades. E estudos revelam que fatores genéticos participam apenas 25% para que essa nossa longevidade seja uma longevidade com qualidade. 75% do que fazemos extrinsecamente, como fumo, alcoolismo, falta de cuidado com a pele, não beber água, não ter uma alimentação saudável, não cuidar na prática de exercício, são responsáveis por quase 75% de uma boa longevidade. Então, aquela história, herdei da família, por isso sou assim, veio de água abaixo. Nós podemos participar, mesmo que eu tenha um fator genético de obesidade, de diabetes, isso também já foi comprovado que pode ser mudado de acordo com a alimentação, de acordo com o nosso modo de vida. Até mais. Você que está nos assistindo, pense comigo. Ninguém entra numa relação esperando um rompimento, né? Especialmente depois dos 50 anos de idade. Mas
Interesses e expectativas mudam com o passar do tempo e o tsunami emocional bate à nossa porta, atingindo um dos cônjuges. Para falar um pouco mais sobre os direitos da mulher traída, eu recebo com muito prazer aqui no De Bem com a Vida a advogada Sálua Nemes da Silva. Como vai, doutora Sálua, de Bem com a Vida? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui contigo nessa entrevista e vamos tentar colocar a mulher nesse panorama de traição. Na realidade, a lei mudou muito. Eu advogo há 40 anos e antigamente a gente arguía a culpa nos processos de divórcio. Hoje já não há por que arguir culpa. Litiga-se em busca de uma pensão alimentícia, em busca da guarda dos filhos, da convivência do pai com os filhos, da manutenção ou não do nome da mulher, mas a culpa pela traição não se alega mais em juízo. E outros motivos há que oportunizam o desentendimento. Por isso tem até a possibilidade de fazer o divórcio via cartorária, se não tiver filhos menores nem incapazes. Então, faz-se no cartório, se for muito simples. O problema, a dificuldade maior que se encontra é essa originada na guarda compartilhada, quando um dos genitores não quer compartilhá-la, na partilha de bens, onde há um desacerto significativo, o que é meu, o que é teu, o que eu cooperei, o que eu trouxe da minha família, que não se mistura com o que é teu. Então, os litígios em vara de família são constantes. Doutora Sálua, no caso, nós estamos falando no caso da mulher traída, né? Então, assim, ela é comunicada da separação e o primeiro ímpeto dela é: oh, meu mundo caiu. Como um advogado ou uma advogada pode aconselhá-la a serenar e aí sim buscar os seus direitos? Isso é muito importante. Quando eu vejo que há uma inconformidade, uma dificuldade até de brigar por outras coisas, porque quer uma vingança, uma raiva contra aquilo, e dá para a gente entender. Como que não dá? Ontem eu atendi uma moça que tinha dificuldade de falar comigo, de tanto que chorava. Nessa circunstância, tu tem que procurar caminhos para atenuar a dor. Porque se tu conseguires, por exemplo, fazer uma terapia após descobrir a traição, tu vais ajudar mais o advogado no litígio, tu vais estar mais serena. Então, eu digo para as minhas mulheres que elas se cuidem. Na realidade, no flagrante de uma relação paralela, vamos serenar, vamos conversar. Eu dou o meu celular, peço que me liguem de noite, porque de dia eu passo o dia inteiro aqui numa luta. Então, eu peço que elas liguem para nós conversarmos, até que melhore essa ânsia de vingança. Então, vamos fazer doer no bolso, vamos fazer uma partilha, mas a alegação da traição, embora nos deixe arrasadas, com certeza não é vista hoje com bons olhos pelo judiciário. Doutora Sálua, a pergunta que não quer calar é: o nosso patrimônio, no caso, a esposa ou ex-esposa e o seu marido, ele pode ser dividido? Existe o risco da amante ficar com alguma parte? Olha, nesses 40 anos, como eu disse, eu tive um caso de casamento onde nós já havíamos feito até a partilha e o tribunal, numa decisão do desembargador Rui Portanova, entendeu que uma concubina tinha direitos. Por que concubina? Porque na constância da união, o marido morando na casa com a mulher, a relação afetiva paralela é chamada concubinato. Agora, se ambos forem desimpedidos,
ou só afastou-se de casa, vejam bem, eu quero deixar bem claro, é casado, se afastou de casa e tem uma relação paralela. Bom, esta relação paralela ao casamento, juridicamente falando, ela vai ter validade porque ele não está mais morando com o cônjuge. Então, essa história das mulheres dizerem assim, ele está comigo, mas saiu de casa e tem uma namorada, mas o casamento continua. O casamento continua na lei. Factualmente não continua. E essa concubina passa a ser companheira, unida estavelmente, porque ele já saiu de casa. Então, essa mulher vai ter direitos. Se vocês virem que ele saiu de casa porque ele tem alguém, entrem logo com o divórcio. Peçam a pensão alimentícia logo para os filhos e para vocês. Peçam a partilha de bens, porque, embora eu tenha visto este caso aqui no meu escritório, há possibilidade de repente, a outra entrar, pedir anulação da partilha, se dizendo companheira porque o tribunal reconheceu. É perigoso. Nossa, é o ditado aquele que diz botar as barbas de molho. Doutora Salo, eu não posso deixar antes, não posso encerrar sem lhe fazer a pergunta seguinte. A mulher madura, aos 50 anos, que é absolutamente plena e tem uma intuição aguçada, começa a se dar conta que as coisas já não estão como eram antes. Com toda a sua expertise e verdade, o que deve ela fazer? Eu costumo dizer o seguinte, ela começa a desconfiar quando vai escasseando o dinheiro em casa, quando o marido deixa de estar nos eventos da família, quando ele não tem horário para chegar, quando ele vai atender o celular na outra peça. Isso tudo gera desconfiança. O que fazer? Procurar logo uma solução para o problema. Não se iludam. É melhor entrar na justiça, pedir a pensão e depois reconsiderar do que ficar esperando que esse marido entre na frente com uma ação de oferta de alimentos, onde ele vai ofertar alimentos baixos e vai ser difícil vocês mudarem peremptoriamente esses alimentos através do magistrado, que deu 2 salários, vai dar 15. É muito difícil. Então, melhor entrar na frente. Vejam, a luz avermelhou. Logo uma solução tem que ser dada. Adorei. Sinal vermelho, entre em ação. Doutora Salo, é sempre muito bom e muito preventivo lhe ouvir. Nós vamos voltar a conversar. Um grande abraço e muitíssimo obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida. Uma grande satisfação te ter aqui no nosso diálogo. Muito obrigada também pela gentileza. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o privilégio e o prazer da sua companhia. Tenha uma excelente semana, muita saúde, muita paz, muitas coisas boas e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.